Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um ParousiaCast, Vivendo a Volta de Jesus. Hoje nós temos um tema muito importante, muito relevante também para a nossa vida cristã, mas nesse momento eu quero que você pare, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que essa mensagem alcance outras pessoas. Eu estou aqui não sozinho, mas acompanhado da minha amiga Letícia. Oi, pessoal. Boa noite. Você falou boa noite ou boa tarde? Boa noite. Escutei. Boa noite. A gente tá gravando à tarde. A gente tá mentindo aqui pra vocês, ensinando. Mas, se você está assistindo à noite, e não se esqueça, toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, nós estamos lançando mais um ParousiaCast. É isso aí, pessoal. Fica ligadinho com a gente. E hoje a gente tem um convidado muito, muito especial. Porque além de ser um pastor, ele também é da casa, congregou aqui com a gente muitos anos, antes de fazer teologia, antes de entrar pro trabalho ministerial. Então é muito especial ter ele aqui com a gente hoje. É o pastor André Ricardo Brito. Eu nem sabia que você tinha um segundo nome, pastor. Ele tem 41 anos, ele é natural de São Paulo. Ele é casado com a Isabel, tem 2 filhinhos, o Gustavo e a Maria. Ele é formado em teologia, né? Bacharel em teologia. E como hobby tem jogar bola. É, pastor? Você é bom em jogar bola? Bom, se eu sou bom, eu não sei. Mas que eu gosto, né? Você tem um time, pastor? Ou é polêmico? Não pode? Meu time é de Jesus. Ele saiu bem. Isso aí, tá certo, pastor. O pastor, ele é pastor distrital de Caraguatatuba, quase que Itacoaxetuba, assim, em São difícil. Paulo, isso. É região praiana, tá lá na praia, delicinha, né, pastor? Quantas igrejas você tem lá, pastor? Lá nós temos 7 igrejas hoje no distrito. Bastante. Já mando um abraço aos nossos irmãos também que participam lá no litoral norte, que assistam e possam divulgar aí o programa ParousiaCast, né? Parabéns pela iniciativa de vocês aqui. Obrigada. Achei fantástico e é um prazer, uma honra participar com vocês. Ai, que bom, pastor. É muito bom ter o senhor aqui também. Seja muito bem-vindo. E ora, por favor, para a gente começar. Vamos orar então. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra para falar de um tema muito relevante que é sobre o juízo. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos ajude a entender. Possamos também explicar de forma que as pessoas que estão nos assistindo entendam e possam confiar mais em Ti e se preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Amém. Nos dê a Tua bênção e paz em nome do nosso Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bem, como já foi revelado, o tema de hoje é sobre o juízo de Deus. Mas da onde que a gente tira isso? Será que Deus realmente é um Deus que julga? Será que Ele gosta de não julgar? Onde que a gente encontra isso na Bíblia? Quando que começou esse juízo e o que impacta isso na minha vida? Será que, sabendo desse juízo, será que eu devo andar tudo certinho? Ou será que não? Posso viver despreocupadamente, que não importa, o juízo de você é aprovado mesmo, Deus é tão bom assim que Ele vai perdoar todo mundo. E qual o papel de Cristo nesse juízo? Será que tem alguma mudança na minha vida? É isso que a gente vai descobrir nesse programa e outras perguntas a mais que iremos revelar aqui. E para começar, para esquentar, pastor, o que é esse juízo e onde que a gente encontra ele na Bíblia? Ok. Então eu gostaria, então, já que a gente vai responder, de abrir a Bíblia aqui em Eclesiastes. Eclesiastes. Vamos lá, a gente vai junto. É um livro em que ele fala aqui a respeito desse juízo. Eclesiastes capítulo 12. Foi escrito por Salomão, né? É um pouquinho depois de Salmos, né? Isso. Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes aqui. A gente encontra no capítulo 12, o verso 14. Então, esse texto, ele fala aqui de juízo. Ele diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a própria Bíblia revela, né, que vai ter um momento em que Deus vai julgar as pessoas por aquilo que elas fizeram. Então, esse texto fala até das obras que são feitas escondidas. Então, hoje, muitas pessoas, né, às vezes elas se escondem na sombra, achando que ninguém vai ver, que tá tudo certo e tal, né? Mas Deus é um Deus, a Bíblia apresenta, né, como um Deus reto juiz, e Ele vai evidenciar até essas obras que estão ocultas. Então, aqui nesse texto, a gente já encontra
a base para isso. Mas eu gostaria de ler mais um outro texto que está em Apocalipse 14. Por favor. Último livro Lá da no Bíblia. final. Último livro da Bíblia, né? Aqui também. A gente já leu bastante Apocalipse aqui, eles estão craques. Inclusive teve um episódio, acho que foi o último nosso, né? Sobre a Nova Jerusalém ali, fala sobre o Apocalipse. Sim. Muito bom. E aqui no capítulo 14, nós encontramos, da parte de Deus, 3 anjos que voam pelo meio do céu, e eles têm 3 mensagens. O que a gente vai considerar é a primeira mensagem, que é o verso 6, que diz assim, o verso 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, tanto o Eclesiastes no Antigo Testamento falou a respeito do juízo, quanto aqui o Apocalipse no Novo Testamento está falando que haverá um juízo. Então a Bíblia ela está em concordância nesse assunto. Agora, quando ele começa, aí a gente vai ver agora. Essa é o seguinte, né? A minha dúvida é exatamente essa, pastor. Já está acontecendo esse juízo, enquanto eu estou aqui vivendo, ele está acontecendo, já estão sendo examinadas as minhas obras, ou só começa quando eu morrer, ou depois que Jesus voltar? Como que vai se dar esse juízo? Ok. A maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que são de formação cristã, elas creem que logo após a morte, ou elas vão receber um paraíso, ou elas vão para um lugar de punição, um inferno, ou um purgatório, né? A grande maioria das pessoas, elas têm esse tipo de ensinamento de base. Mas a Bíblia, ela coloca de uma outra forma. E eu gostaria de ler com vocês também. Aqui em Daniel, lá no Antigo Testamento, Deus fala quando que o juízo iria começar. Então, uma profecia, né, que o profeta Daniel ele fala a respeito de uma perseguição que a igreja sofreria, a igreja de Deus, o povo de Deus, e depois dessa perseguição, então, começaria um juízo. No capítulo 9 de Daniel, verso 24 até o verso 27. Eu vou ler com vocês aqui. E ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha, a gente leu bastante coisa aqui, mas nenhuma palavra de juízo, não é verdade? Estava aqui procurando, onde é que vai chegar? Acredito que as pessoas que estão nos acompanhando também, que estão lendo na Bíblia, falaram, muito bem, eu li o texto, mas não fala aqui de juízo. Essa é uma profecia, uma das profecias de tempo na Bíblia. Então a gente chama essa profecia a profecia das 70 semanas. É interessante lembrar também que em profecia, a Bíblia ela está dividida, vocês já estudaram aqui, né? Pelo menos em 5 grandes partes. Ela tem história, poesia, ela tem os evangelhos, as cartas e tem a profecia. De todos esses temas, a profecia ela é dada em símbolos. Então a gente tem que decodificar os símbolos. Quando fala um dia na profecia, ou quando fala de tempo na profecia, não é um tempo literal. Então, por exemplo, ele falou aqui de 70 semanas. Não quer dizer que são 70 semanas corridas no calendário, mas ele tem um significado.
E há um texto na Bíblia que nos fala como que nós devemos interpretar esse texto. E eu gostaria de ler com vocês para ir dar continuidade a essa explicação. Vamos então, lá. olha aqui, ó, Números 14, verso 34. Nós vamos ler 2 versos que falam sobre como nós devemos interpretar as profecias de tempo na Bíblia, tá? Números, que é o 4º livro da Bíblia, né? Lá no comecinho, galera. Isso. Então, aqui em Números, no capítulo 14, no verso 34, Deus aqui dá uma significação para o tempo, né? Vamos ver aqui, ó. 14, versinho 34. Diz assim, ó. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Foi uma situação que aconteceu, né? Lá os espias foram olhar a terra e eles ficaram por um tempo, 40 dias, e só que eles foram incrédulos, eles não quiseram entrar porque lá tinha gigantes e tal, tinha todo eles ficaram com medo, né? Isso. E aí então Deus falou assim, ó, cada dia que vocês ficaram lá vai ser transformado em um ano. Só que eu falei que nós estamos dentro lá em Daniel, por exemplo, Daniel, Apocalipse são livros proféticos. Isso aqui é um livro histórico, né? Isso aqui a gente pode aplicar o que é do histórico no livro profético. Então tem um livro profético também que dá a mesma informação, que é o livro de Ezequiel. E aí eu gostaria de ler com vocês no Ezequiel capítulo 4. Porque ele aqui confirma essa informação de números. Ok. Sendo um livro profético, né? Uhum. Então nós temos um livro histórico que narra a história de Israel, que Deus usou exatamente esse princípio, e Ezequiel, que é um livro profético. E ele vai usar também em relação à profecia. Então aqui ó, no capítulo 4, versos 6 e 7, ó, Deus fala também sobre essa questão, agora num sentido profético mesmo. Então eu leio aqui, diz assim, ó, quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então aqui, o profeta Ezequiel, ele está profetizando o cerco de Jerusalém, algo que ia acontecer ainda no futuro. E aí Deus, de certa forma, pediu para ele fazer uma encenação na cidade, né, no lugar lá e tal, e ele ia se deitar 40 dias de um lado só e tal, e Deus falou, ó, cada dia vai significar um ano. Então, na profecia, quando a gente aplica esse princípio, aí faz sentido o que a gente agora vai falar lá sobre Daniel. Eu estava falando sobre as 70 semanas. Uhum. Então, quando a gente fala de 70 semanas, são 490 dias literais, mas cada dia é um ano, 490 anos. O que aquele pedaço de texto está nos informando? Ele está dizendo assim, que Israel, depois que voltasse do cativeiro babilônico, eles foram como escravos para a Babilônia, eles teriam 490 anos para restaurar a cidade, para eles deixarem os pecados que fizeram com que eles fossem para o cativeiro, para eles receberem um ungido, um Messias. Então Jesus viria nesse período entre 490 anos, é uma profecia que marca um tempo que Jesus também viria. E aí fala assim que na última semana desse período todo de 490 anos, na última semana, o Messias, ele seria morto. Então ele fala assim, na metade da semana ele será morto, lá nos textos que a gente leu de Daniel. Só que ele ainda faria uma firme aliança por um tempo ainda com o pessoal, ok? Junto com aquela profecia tem uma outra. E eu vou pedir para vocês voltarem lá para Daniel, aí eu faço o fechamento dessa, Tá bom. que é Daniel 8,14. Mas então, pastor, só te cortando aqui rapidinho. Então, nessa profecia de 70 semanas, mostra o tempo que Jesus viria também. Sim. E já falava que ele seria morto, né? Exatamente. Olha, cara, Então dá detalhes assim muito precisos, né? E ele fala quando que o povo deveria, a partir de quando contar o tempo. Lá no texto que nós lemos... Daniel foi o único que escreveu sobre isso, pastor?
Como Sobre o profecia, com, dando esse, tempo. com esse detalhe de tempo, foi o único profeta, né? Mas outros profetas escreveram sobre outras características de Jesus. Então, quando ele apareceu, naquele devido tempo que o profeta Daniel havia profetizado, as pessoas conseguiram compreender realmente que ele era o Messias, juntando as outras características que foram dadas, né? Então, ele nasceria em Belém, ele seria de uma família humilde, né? Ele ia passar um tempo no Egito, depois ele voltaria. A Bíblia fala, do Egito chamei meu filho, né? Então, tem vários outros aspectos que acaba contribuindo, né, para a identificação. Mas aqui, ó, voltando em Daniel 8, eu vou ler o verso 14, que é uma profecia de tempo também. Ele diz assim, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, quando a gente estava falando de Daniel 9, do 24 ao 27, o anjo fala assim para Daniel, o tempo que você tem que contar é a partir do momento que sair o decreto para reconstruir a cidade. Então, o que acontece? Daniel, ele é um profeta que está na Babilônia, é um profeta de Deus, e ele está dizendo que o povo dele voltaria para Jerusalém. No fim da vida de Daniel, a Babilônia perdeu seu império para os medo-persas. Quando eles assumiram, então os primeiros reis, né, o Ciro, por exemplo, ele fez um decreto que os povos que estavam na Babilônia, que eles pudessem voltar para suas terras. Embora teve esse decreto, mas ainda demorou algum tempo, só com o imperador Artaxerxes, que ele fez um decreto em que ele não só permitiu o povo voltar, mas ele deu condições para a viagem, isentou de impostos, colocou guardas para poder acompanhar eles. Que governante bom. Permitiu que eles reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o sistema jurídico deles. Então, quando o Artaxerxes faz isso, então aí de fato cumpre aqui a profecia. Aí a profecia de tempo começa a contar. Que ano que foi aquele? 453 a.C. Então, a partir daí, a gente vai fazer uma contagem para chegar até o ungido, o príncipe, só que junto com ela começa essa profecia das 2.300 tardes, que a gente leu que é um pouquinho maior. Seriam, então, 2.300 anos. 2.300 anos, é muito maior. É muito mais né? tempo, né? O outro foi 490 anos, né? Então ele começa nesse momento que a cidade de Jerusalém foi fundada. Foi reconstruída, na verdade. Foi reconstruída. As duas começam no mesmo tempo. Como nós sabemos isso? Dentro do capítulo 8 de Daniel, fala assim que o tempo da outra profecia, que nós lemos do capítulo 9, seria cortado. Fala assim, ó, ele será cortado como se estivesse sendo cortado de um outro tempo. Como se fosse tirado de outra ele, profecia. ele inicia junto, mas ele vai ser cortado, ele vai ter um limite, né? Mas eles iniciam juntos o período. E aí, nessa contagem toda, a gente chega no final dos 2.300 tardes e manhãs, é o ano de 1844. O detalhe que o texto nos diz em 8,14 é que o santuário seria purificado. Sim. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre essa questão da purificação do santuário, para a gente entender essa parte do juízo. Quando Deus ele organizou o seu povo, o povo de Israel, quando ele tirou do Egito e tal, Deus pediu para o povo construir um santuário. E a ideia é para que ele pudesse habitar com o povo. Mas a gente já teve esse episódio. Se você perdeu, foi retrasado, se eu não me engano. Ou ainda vai sair o santuário? A gente já gravou. Se não tiver ainda pra vocês, é o que vai sair na próxima semana. Mas eu acredito que já esteja. Então, você pode dar uma olhadinha, porque aí tem mais detalhes também. Okay. Mas agora o pastor vai fazer um resuminho, né, pastor? Okay. Vou resumir aqui. Moisés, então Deus falou assim, ó, faça o santuário. Com o santuário, Deus ensinava para o povo sobre como ele lidar com o pecado, como ele lida, né, com o pecado,
as consequências que o pecado gera e o que haverá depois disso. Então, toda a vida de Israel, as festas que eles tinham, giravam em torno do santuário. Então, essa festa, ou o dia da expiação, que era a principal data para o povo de Israel, era como se fosse o dia do juízo. Então, eles faziam um sacrifício para pedir perdão a Deus, era o último dia para pedir o perdão a Deus. Ninguém podia trabalhar nesse dia, todo mundo tinha que ir lá para o templo. Era um feriado, assim por dizer. Era um feriado nacional. O sumo sacerdote ia oficiar nesse dia. Então ele fazia um sacrifício por ele, fazia pelo povo, pelos príncipes, vários sacrifícios. E aí tem um momento lá, nessa cerimônia da expiação, em que há uma escolha entre 2 bodes. Então eles lançavam sortes, escolhiam aí eles sacrificavam, faziam expiação com ele, e o outro bode, o sacerdote, quando ele saía de dentro do santuário, ele impunha as mãos sobre aquele bode vivo e ele confessava todos os pecados que tinham sido registrados, né, dentro do santuário durante o ano todo. Ele confessava sobre a cabeça desse bode, e esse bode ele não morria pela mão do sacerdote. Ele era levado para o deserto. E aí tinha que deixar ele no deserto para ele morrer sozinho lá. E aí a gente fica, mas por uma que cena Deus... estranha, né? Por que tudo isso tinha que acontecer, né? É porque na mente de Deus, ele está explicando como funciona o processo da salvação. O pecador que merece morrer porque cometeu pecado, ele não morre porque tem um substituto, no caso o cordeiro. Esse cordeiro, para nós, representa Jesus Cristo. Para nós, aquele já morreu na cruz, é o nosso Salvador. Okay? Mas pensando no israelita, que Jesus ainda não tinha vindo para ele, estava no futuro, seria o Messias. Então ele depositava fé no Messias para ele poder ter a absolução diante de Deus dos pecados dele. Esses pecados eram registrados aonde? Dentro do santuário, eles ficavam acumulados lá. Que era o sangue que era jogado, né? O sangue que era aspergido constantemente. Então, uma vez por ano, ele fazia essa limpeza. Então, como que Deus falava? Como que será limpo os pecados? No fim das contas, esses pecados todos serão jogados na cabeça do bode. E esse bode, chamado Azazel, representa aí Lúcifer, ou Satanás, que é o originador do pecado, e que no final, ele que vai levar a culpa de todos aqueles que foram salvos. Ele já tem o culpado, então, nesse julgamento. Já tem o culpado, com certeza. Mas Jesus que pagou o preço por todos os pecados, né? Para que nós pudéssemos ter essa segunda chance, né? Então, Jesus pagou o preço pelo pecado, só que Jesus morreu sem ter nenhum pecado. Ele não merecia. Ele não era o culpado. Exatamente. Mas ele levou sobre si, a Bíblia diz, né, os nossos pecados. Só que agora, Deus, fazendo justiça plena, vai jogar todos os pecados que recaiu sobre Jesus em cima de Lúcifer, que foi o verdadeiro portador e originador do pecado. Então, por isso que esse bode deveria ir para o deserto, ficar lá e morrer sozinho, que vai representar um outro tema que vocês vão discutir aqui, que é o milênio. A gente já discutiu. Já estudado. Pastor Fábio Moreno, que veio aqui, inclusive, falou muito bem sobre o milênio. Ok. Então, no período do milênio, a gente estuda, né? Tudo isso daí, que o diabo fica vivo na terra e tal. Então, nós temos aqui, a partir, para finalizar então esse ponto, quando começa o juízo, se a contagem das 2.300 tardes e manhãs terminou em 1844, como eu havia dito, né? E ali fala assim, então aí começa então um dia da expiação, como se fosse o santuário vai ser purificado. Em 1844, já da nossa época agora, não existia nem mais o templo lá em Jerusalém. Que santuário que foi purificado? Aí Hebreus responde para nós. Podemos ler? Podemos. Texto. Eu adoro como a Bíblia, ela responde tudo, né, por si só. A Bíblia é impressionante como ela liga, né? Sim. Liga a pergunta, a resposta, e a gente consegue ter clareza, né? Então aqui, ó, em Hebreus, no capítulo 9. Não, capítulo 8, perdão. Sim.
Nós vamos ler aqui. Diz assim, ó, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Tá vendo? Então, o que a Bíblia está falando para nós aqui? Que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi para o céu e ele entrou no verdadeiro santuário. Significa dizer que há um santuário no céu. O que tinha na terra era apenas uma cópia do que é o original. O que acontecia aqui era uma forma didática de Deus nos ensinar como ele acabaria com o pecado. Mas todo o processo ele é feito mesmo onde Deus habita, lá no céu. Aliás, o pecado surgiu no céu, né? Então, vocês já estudaram aqui, né? Sim. Como se A origem do pecado, mal. a origem do mal, né? Então ele começou lá e lá também ele será finalizado. O processo, né? Pelo menos, né? Esse processo, vamos dizer assim, burocrático, jurídico de Deus, ele vai se encerrar no céu também. Então, quando Jesus sobe ao santuário, quando ele vai para lá, ou quando, lá em Daniel 8,14 diz assim, e o santuário será purificado, essa purificação começou aonde? Então, lá no céu. Para ter uma purificação do santuário, o sacerdote saía de um lugar chamado santo e entrava num outro compartimento chamado santíssimo. Então, foi essa transição que Jesus fez em 1844. A partir daquele momento, eu vou precisar para vocês aqui, 22 de outubro de 1844, Jesus passou do santo para o santíssimo, segundo essas marcações de Bíblia que nós temos aqui, e começou então o juízo. Mas por que essa data 22 de outubro, pastor? 1844, porque termina então os 2.300 anos. Isso, quando a gente estuda o decreto de Artaxerxes, né, quando pega exatamente quando ele foi decretado para o povo voltar, foi no outono, para o calendário judaico. Então, basicamente, na época que corresponderia à nossa data, o nosso mês de outubro e a data do dia 22. E ele dá precisamente, quando a gente faz essa regressão, né, ou faz de lá para cá também, dá precisamente essa exatidão na profecia. E a profecia, ela se amplia, porque quando ele fala, quando acontece essa passagem, fala de dois fenômenos que aconteceriam entre o povo de Deus. Eu gostaria de ler com vocês, posso? Pode. Vamos ver no Apocalipse, ele vai falar para nós aqui no capítulo 10. E você de casa, você está vendo que o tema de hoje tem muitas referências, né? Tem a ver com julgamento, tem a ver com santuário, com profecia, tudo isso a gente já falou, milênio. Então, ó, se você está perdido aí, volta depois, tem um episódio especialmente para cada tema aqui. Então, não fique perdido. Assista e estude. Muito bem. Aqui, ó, no capítulo 10 de Apocalipse, do verso 7 ao 10, diz assim, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nossa, pastor, muito confuso. Como assim ele comeu um livro? Bom, ainda bem que nós estamos aqui num momento que é um livro simbólico, né? Simbólico. Então nós vamos entender toda essa simbologia aqui, ok? Ok. Bom, a profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ela acontece no desenvolvimento do capítulo 8 a uma perseguição ao povo de Deus.
Tem um poder que está perseguindo e massacrando o povo Aquele de Deus. chip pequeno, né? Que cresce Isso. depois. Até incentivo você que está nos acompanhando, se você puder ler depois o capítulo 7 e 8 de Daniel, vai aclarar bastante a sua visão a respeito disso que nós estamos tratando aqui. E aí ele fala assim, que depois dessa perseguição, então, viria esse período de começar o juízo, ou de começar o santuário ser purificado. Pela história, nós sabemos, desde 538 da nossa era, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela recebeu o poder civil nas mãos também, ela era um poder religioso que também recebeu poder de Estado. A partir daí, começou uma severa perseguição daquelas pessoas que queriam seguir a Bíblia como está escrito na Bíblia. E aí, essa perseguição durou também um período, foi de 1260 anos, a Bíblia fala sobre ela. Nossa, que interessante, pastor, porque eu sabia que tinha tido uma perseguição, mas eu sempre imaginei que eram para as pessoas que fugiam ali dos princípios da época. Não também as que eram só que queriam seguir a Bíblia. A Bíblia, né? Parecia que era só para pessoas más, tipo, sei lá, que fazia bruxaria, ou que, sei lá, vivia em pecado, para a ideia deles, né, da época. E realmente isso nos causa estranheza, porque era os cristãos perseguindo os cristãos. Os valdenses, né, que foram perseguidos nesse momento. Huguenotes, né, e outros tantos que queriam seguir a Bíblia como ela era. E no finalzinho teve a Inquisição também, né? Sim. Então, o que acontece? Em 1798, Napoleão Bonaparte, ele queria dominar a Europa. E ele percebeu que a igreja tinha um poder muito grande. Então, se ele não vencesse a igreja, ele não ia conquistar, então, seus objetivos. Então, ele mandou o seu general Berthier invadir Roma e prendeu o Papa Pio VI. E quando o Papa foi preso, então, as pessoas puderam ter liberdade para poder estudar a Bíblia como ela é. E aí, nesse período, que está bem perto de 1840, 1798 é quase 1800, né? As pessoas começaram a estudar de novo a Bíblia. E aconteceu nos Estados Unidos um movimento muito bonito com um fazendeiro chamado Guilherme Miller. Ele começou a estudar a Bíblia, ele tinha um pensamento. Eu não vou passar um texto se eu não entender ele. Então eu vou estudar ponto por ponto. E ele chegou nessa profecia de Daniel. Quando ele chegou nessa profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado, ele pensou assim com ele: nossa, essa é uma profecia de tempo. Se é de tempo, é exata, porque a Bíblia sempre dá coisas exatas. Ele fez todos esses cálculos que a gente já falou, do rei Artaxerxes, tá chegando no ano, e tal. E ele chegou, então, no ano. O ano, para ele, seria o ano de 1843, um ano antes do que a profecia realmente diria. Mas ele fez várias vezes o cálculo. Só que ele errou num ponto. Ele entendeu a profecia, ele achou que realmente ia ter um momento de juízo, só que na mentalidade dele seria o quê? O juízo final. E se fosse o juízo final que ia acontecer, então seria a volta de Jesus. Para julgar todo mundo, destruir com o mal. Exatamente, e já dar a recompensa dos santos, né? Então ele começou a pregar que Jesus voltaria em 1843. Imagina, para as pessoas que estavam ali no ano de 1800, 1805, né? No início ainda, era uma mensagem poderosa, que tinha uma explicação bíblica fundamentada, e que as pessoas estavam visualizando Jesus voltando logo. Então era uma mensagem muito bela, muito doce ao paladar, né? Muito esperançosa, né? Porque tinha acabado de cair uma figura que, né, a maioria das pessoas entendia como mensageiro de Deus. Então eles deviam estar muito sedentos, né, por alguma direção. E daí ele começou a pregar e fez um movimento chamado Movimento Millerita sobre a volta de Jesus. E muitas pessoas começaram a aderir a esse movimento, a aceitar. E teve muitas pessoas até que venderam suas propriedades, porque Jesus vai voltar, por que eu vou querer, né? Sim. Vamos investir tudo na obra de Deus e tal. Comprar meu terreninho no céu. Só que o que aconteceu? Em 1843, Jesus não voltou. E para essas pessoas todas que aderiram ao movimento, foi uma grande decepção.
Mas eles pensaram, mas a profecia ela é exata, a Bíblia não mente. O que será que aconteceu de errado? Então eles voltaram a estudar e aí eles descobriram o primeiro erro. É que a gente conta o tempo assim, antes de Jesus e depois de Jesus, não é? Antes de Jesus, quando você olha no calendário, é o ano 600, menos 615. É decrescente. É. Então ele é decrescente até chegar no ano 0 para começar o ano 1. Só que no calendário não existe ano 0. Você pula vamos dizer, do 99 para o 1, vamos dizer assim, né? Seria, né? Ou do 1 Um antes de para Cristo, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Depois de Cristo. Então, eles viram assim, a gente calculou esse 0 aqui, que não existe. Então, na verdade, a gente tem que jogar mais daqui um ano. Ai. Aí voltou a Esperança. Opa, tem mais Tava um muito ano aí. perto. Porque a profecia é exata. Aí eles, em 1844, aí eles estudaram mais minuciosamente para chegar àquela data que eu falei, 22 de outubro. Colocaram até um dia. Que era o dia da expiação, realmente, né? Isso, exatamente. E daí eles, quando chegaram na data de novo, Jesus não voltou. Pela segunda vez, uma decepção muito grande. E aí, essa grande decepção fez com que muitas pessoas, então, abandonassem a fé, abandonassem Deus e tal. Mas teve um pessoal que não se conformou e que continuou estudando para entender melhor o que será que tinha acontecido. Porque afinal, estava tudo batendo, né, na Bíblia. E eles estudaram a Bíblia falando e tal. Então, qual foi o erro de Guilherme Miller? Eles descobriram. Ele acertou na data, mas ele errou o evento. O evento não era a volta de Jesus. Mas como haveria uma purificação do santuário, para Guilherme Miller, a purificação seria da terra. Aí eles estudaram sobre a purificação do santuário e viram que existe um santuário no céu. E que essa purificação começou lá. Nesse dia. Nesse dia. Então, Jesus começou um processo de juízo nessa data, mas no santuário celestial. Então, agora, nesse exato momento, nós ainda estamos vivendo esse período do processo de investigação, ou juízo investigativo. E eu já quero falar para você que ele é feito em 3 fases. Eita. Então, tem a investigação, depois vai ter a comprovação e depois a execução. A gente já pode ler textos que falam sobre isso? Vamos. Pode. Mas eu fiquei com uma dúvida. Ok. Antes da gente falar sobre as fases. Então já está rolando vamos dizer, primeira fase do juízo, que é o investigativo. Isso. Começou lá em 1844. 1844. E aí tá julgando todas as pessoas, mortas e vivas, que já morreram e que estão vivas e que vão vir. Ok. Como que o juízo de Deus ele é feito, né? Segundo o que diz o apóstolo Pedro, o juízo ele começa pela casa de Deus. Então veja só, eu vou ler um verso com vocês. Vamos ver aqui na cartinha de Pedro aqui, que ele vai falar para nós, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Deixa eu ver se é esse que eu anotei, só para a gente poder dar a base aí para o pessoal. É esse mesmo, ó. Ele diz assim, ó, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Agora eu quero ler um outro verso, que está em Marcos 16:16, que aparentemente não tem nada a ver com o juízo, mas eu quero usar ele, o texto, para falar de algo importante aqui. Okay, Marcos 16:16. Ai. Esse texto que a gente vai ler agora tem a ver com batismo, que é um tema que vocês vão estudar também. Mas eu quero usar ele em relação ao juízo, tá? Marcos 16:16. Ele diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. E quem, porém, não crer? Será condenado. Será condenado. Ó, então, esse texto aqui está falando de salvação e condenação, ok? Uhum. Se o juízo ele processa essas coisas, é assim, aquele que crê, então Deus vai investigar a vida dele para ver se ele crê de verdade. Ou se ele está só disfarçando. Entendeu? dizendo que crê, mas... Então os batizados serão julgados primeiro. Tipo, estão sendo julgados. Eles serão julgados. Todos serão, né? Mas o juízo começa por aqueles que são crentes.
Deus não começa o juízo por aquele que não crê. Por quê? Porque aquele que não crê, segundo esse texto, já está o quê? Condenado. E condenado tem a ver com juízo, né? Exatamente. Aí a gente pensa, mas por que Deus vai condenar as pessoas? Poxa vida. Só porque elas não creem. Só porque não creram. Mas eu não sabia. É porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A gente já nasceu numa condição em que nós somos pecadores. A gente peca por palavras, ações, por pensamentos, né? Então, todo ser humano está condenado à morte. Só que em algum momento da vida, Deus chega até nós e fala assim, ó, você está condenado à morte, mas existe uma outra possibilidade, que é você ter vida eterna. Se você crer em Jesus e quiser uma mudança de vida e quiser que eu atue através de você, você vai ter essa oportunidade. Então, Deus, na verdade, Ele está oferecendo para nós não morrermos. Ele está oferecendo isso para todas as pessoas. Todos vão ter essa oportunidade em um momento da sua vida. É tanto que a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Então Ele amou todas as pessoas. A salvação é para todos, embora nem todos vão querer a salvação. E o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24:14, que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura para vir o fim. Então, há um esforço hoje dos cristãos, aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, de pregar este Evangelho. E a igreja tem pregado. Só para a gente ter uma ideia em dados, né? A Igreja Adventista hoje, do Sétimo Dia, é uma igreja que está presente em mais de 220 países reconhecidos pela ONU. Então, veja como nós estamos, assim, preocupados com essa mensagem de pregar o Evangelho a todas as pessoas. De salvação. De salvação. E mesmo aquelas pessoas que... Porque tem países que a religião é totalmente diferente. Proibida também. E são países autoritários que não pode entrar nenhum outro tipo de religião. Todo mundo segue a mesma, aquilo ali. E essas pessoas que, se elas nunca tiveram a oportunidade de conhecer essa outra mensagem? Ok. Ou todos vão conhecer e não tem essa brecha? Olha, Deus, como Ele é um Deus muito justo, Ele vai dar oportunidade a todas as pessoas. Mas é verdade que, eu vou pegar aqui uma situação até anterior a esse pessoal que às vezes é de uma outra religião. Vamos pensar no Brasil, antes ainda de 1500, que só moravam índios por aqui, né? Então, depois que os europeus vieram para cá, que começaram a ensinar a doutrina cristã, né? E aí o Brasil foi catequizado, a América do Sul, etc. Mas esse pessoal que viveu antes, né? Que não conheceu a história da cruz, né? Nunca imaginei. Então, são muitos povos. Tem pessoas que morreram, né? Antes de começar também. A catequização. Sim. Né? A Bíblia fala que Deus vai julgar as pessoas de acordo com o conhecimento que elas tiveram. Por mais que alguém não teve contato a respeito sobre Jesus ou a salvação, mas cada ser humano nasce com um código moral. Então, o que é certo, o que é errado, dentro do seu ambiente, dentro da sua sociedade. Então, essas pessoas, quando elas obedecem esse código moral, por exemplo, em qualquer sociedade você encontra que matar é errado, que roubar é errado, coisa que é universal, né? E que está dentro da lei de Deus. Deus colocou isso no coração do homem. Então, quando o ser humano, ele, mesmo sem conhecer, ele faz aquilo que agrada a Deus, nesse sentido, essa pessoa, ela também está passível de salvação. E há pessoas que serão salvas que não conheceram Jesus. Há um texto em Zacarias em que o profeta pergunta assim, né? Que feridas são essas nas tuas mãos? E que feridas são essas nos pés? Aí o Messias vai responder, são feridas com que eu me feri na casa dos meus amigos. E aí ali eles vão aprender a história da redenção. Então vai ter pessoas que serão salvas, de acordo com o julgamento de Deus, que se elas tivessem conhecido o Evangelho, elas teriam aceitado mesmo. E tem outros que mesmo conhecendo o Evangelho, eles rejeitam. Agora, como nós vamos saber que Deus vai ser justo assim com esse e com aquele não, né? Daqui a pouco nós vamos responder. Ainda não. Agora eu fiquei na curiosidade. Eu queria, é uma pergunta, né, que a gente estimula, mas eu já respondo. Eu queria só fazer um link que eu não consegui fazer na hora que eu expliquei,
quando eu expliquei sobre o grande desapontamento, lá de 1844... Que eles acreditavam ser a volta de Jesus. Lá no Apocalipse diz assim, né? É importante que vocês ainda profetizem a respeito de muitos povos, nações e línguas. A partir daquele momento, que as poucas pessoas que ficaram estudando a Bíblia para entender e compreender o porquê das coisas, eles então formaram um movimento de pregação mundial. Eles entenderam que a pregação, por exemplo, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas Jesus ia voltar para o mundo inteiro. E eles tinham que disseminar essa mensagem para o mundo todo. Então, a partir daquele momento, começou a surgir então as oportunidades da pregação do evangelho no mundo todo. Para essas épocas também vai surgir sociedades bíblicas, que vai disseminar a Bíblia no mundo todo, os missionários que vão viajar a larga escala, né? Então hoje, por exemplo, a religião cristã é a maior religião do mundo. Mas quando começou esse movimento? Justamente depois desse desapontamento, onde os cristãos tiveram a consciência de que eles precisavam ainda pregar que Jesus voltaria e preparar o mundo todo para essa vinda gloriosa, para o dia do juízo. O protestantismo já existia nessa época, pastor? Sim. Ou só a Igreja Católica? Sim, já existia já. Ok. Eu falei para vocês aqui sobre as três fases, né? Então a gente vai falar primeiro delas e depois aquela outra questão lá, né? Então vamos lá. As três fases do juízo, eu tinha dito para vocês que são a investigativa, então o que está acontecendo agora, né? Vamos ver a comprovativa, ou a de comprovação, que é Apocalipse 20, verso 4. Vamos dar uma olhada lá. Apocalipse 20, aqui no verso 4, ele fala também aqui de uma cena bem interessante. Ele diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Bom, aqui a gente tem tronos, aqui a gente tem a palavra julgar, né? E fala de gente até morta aí, que, né? Até um texto bem assim interessante, né? Me remeteu ao milênio, Isso. que é um tema que a gente já estudou. E esse capítulo é o capítulo que fala sobre o milênio, né? O que acontece, quando Jesus voltar, então eu vou voltar um pouquinho antes da volta de Jesus, o juízo investigativo ele vai se encerrar. Quando ele vai se encerrar? Nós sabemos, a Bíblia fala, quando começar a cair as pragas sobre o planeta. As 7 pragas, ela marca o fim da oportunidade de salvação. Deus já tá dando a recompensa porque já julgou eles. Então ninguém mais vai ter oportunidade de aceitar. Nesse exato momento, nós todos que estamos pregando a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus, nós temos oportunidade tanto de aceitar a Cristo e permanecer nele, ou rejeitá-lo, ok? A gente não sabe até quando a gente vai viver, né? A nossa vida é incerta. Mas se a gente permanecer na nossa decisão, então nosso nome permanece no livro da vida de Jesus, do Cordeiro, que a Bíblia diz, né? Só que eu falei para vocês que a gente está pregando o evangelho no mundo todo. Quando a última pessoa ouvir sobre Jesus e puder tomar a firme decisão dela, tanto para sim ou para não, então Deus, lá no céu, há uma cena no Apocalipse, no santuário, que diz assim que o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus, e ninguém podia entrar no templo. Nesse momento acabou a intercessão. Aí o anjo diz assim, aquele que está sujo, suje-se ainda. E aquele que é justo, continue na prática da justiça. Porque a partir daquele momento não haverá mais chance de quem está salvo se perder e quem está perdido ser salvo. Não tem mais mudança de caráter. Não tem. Só que as pessoas vão estar vivendo a sua vida normal. A gente não vai ter essa percepção aqui. As pessoas vão continuar fazendo o que elas fazem. Mas haverá um momento assim. Só que para nós que estamos salvos, nós vamos saber quando as pragas caírem. Porque as pragas que estão profetizadas em Apocalipse, no capítulo 16,
elas são apenas para aqueles que vão ter a marca da besta, Os ímpios. para ali, os ímpios, para aqueles que não aceitaram a Jesus. Não vão chegar a atingir as pessoas Exatamente. convertidas. E aí vai ter uma perseguição aos cristãos, outros detalhes que lá a profecia aponta. É nesse momento que o Espírito Santo vai se retirar? Isso, então. O Espírito Santo atua até o momento em que há oportunidade de salvação. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não atuar, a pessoa não se arrepende. Então Deus vai dar oportunidade até a última pessoa quando o evangelho chegar. Então até essa última pessoa, todos têm oportunidade. Quando essa última tomar a decisão, todos perderam a oportunidade. Então todo mundo tem que Fechou ficar de a porta olho. da graça. Me fez lembrar a história de Noé, né? Que Noé entrou na arca, ninguém percebeu. A porta fechou, Exatamente. ele ficou ainda 7 dias ali e as pessoas continuam vivendo. Só percebeu quando começou a cair o dilúvio. Dilúvio. Então, o tempo de oportunidade, assim, que a gente tem, é agora, a gente não vai perceber somente quando cair as pragas. Exatamente. E aí, quando cair, não tem mais salvação. E aí, Vitor, a gente fala, por isso que é tão importante que a pessoa que está, você que está nos ouvindo agora, de você tomar a sua decisão agora por Jesus. Porque nós não sabemos como vai ser o dia do amanhã. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo, na verdade, né? Amanhã. Então a Bíblia sempre coloca assim, ó, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então é hoje. A oportunidade que Deus dá é agora para todas as pessoas. Okay? Não tem que esperar um momento, algum sinal miraculoso lá no céu, não tem. Então eu estava falando desses eventos, quando a porta da graça fecha, aí vem as pragas, aí vai ter a volta de Jesus. Quando Jesus volta, e vocês já estudaram esse assunto aqui, né? Jesus então vai levar os salvos para o céu. Aí acontece aquela cena que a gente leu em Apocalipse 20, verso 4. São colocados tronos, e aí aqueles que estão salvos vão ter autoridade de julgar. A pergunta é, o que nós vamos julgar? Nós vamos decidir alguma coisa? Na verdade, o nosso julgamento não vai ser de decidir se a pessoa realmente deve estar salva ou está perdida. Nós vamos comprovar o julgamento que Deus já fez. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu posso ler um verso? Pode. Apocalipse capítulo 20 aqui mesmo, no versinho... vamos ver aqui o versinho 11 e o 12. O verso 12 diz assim, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. Olha só que interessante. Significa dizer que no céu há um registro da vida de cada pessoa. Por isso que nós lemos lá em Eclesiastes, que fala assim, que Deus vai julgar até as obras escondidas, né? É aquele momento que vai aparecer no telão aquilo que você fez escondido, né? É esse momento. Data show. Ou seja, Deus tem um arquivo da vida de cada ser humano. Então, tudo que as pessoas fazem, tudo que elas até falam, porque Jesus falou assim, de acordo com as suas palavras, você será julgado. Pensam. Ou vai ser absolvido, né? Até os pensamentos? Os pensamentos... eles podem ser benéficos ou pecaminosos, mas Deus pode ler a nossa intenção, né? Quando a gente faz alguma coisa, se a gente teve uma boa intenção ou não para fazer aquilo lá. Mas aqui, voltando, então existe registro da vida das pessoas. Então vamos supor, ó, é só um exemplo, hein, pessoal? Mas Deus o livre aqui. Vamos supor que você vai chegar o Vitor e a Letícia lá no céu, e eles não vão ver. Eu vou estar lá, viu? Mas é só um exemplo. E daí vocês vão falar assim, puxa vida, Senhor, cadê o pastor André? Né? Uma pessoa que pregava o evangelho, que estava tão envolvido pastor, na obra, lá, pastor, né? Batizou tanta gente e tal. O que aconteceu? Não está aqui. Eu estou vendo tanta gente, né? E eu não estou vendo ele aqui. Então o que Deus vai fazer? Deus vai pegar o livro da minha vida e aí vai falar para você, julga você mesmo. Veja como era a vida dele. Realmente, ó, ele era um pastor, ele pregava, ele estava envolvido com as atividades da igreja, batizava, mas na vida particular dele, ó, tá vendo? Ó, esse pecado aqui, ele nunca se arrependeu, e etc. Tal. Então, mostra o quê? A pessoa que vai estar no céu, ela vai ter noção do julgamento reto de Deus. Entende? Então, que Deus não salvou, não foi porque ele não quis, é porque ele estabeleceu as regras, né? E ele vai julgar de acordo com elas. Existe um padrão. Então Deus vai julgar de acordo com esse padrão.
Então, as pessoas que têm os seus livros ali a gente vai comprovar por que esse aqui foi salvo e aquele lá perdido. E aí nós vamos dizer, realmente Deus foi justo de salvar estes e de deixar perdido aquele. Mesmo os salvos terão seus livros lá, o livro da sua vida. Porque a gente vai, mas como que essa pessoa está aqui? Esse camarada aí era tipo um usuário de drogas lá no meu bairro, né? Roubava todo mundo. Ou alguma coisa, e agora está aqui. Então, ele está aqui, mas aqui o livro da vida dele realmente fez tudo isso. Mas um dia ele aceitou Jesus, ele se arrependeu de verdade, ele mudou de vida e ele viveu para a glória de Deus. É nessa parte que vai estar escrito, né? Tipo, o pecado vai estar lá, mas vai estar coberto pelo sangue de Jesus. Exatamente. Porque ele pega o pecado e esquece. Então vai estar meio que taxado, assim, né? O sangue de Jesus que apagou. É para ninguém entrar com dúvida. Ninguém vai ter dúvida. E isso já responde a uma questão, por que precisa de um juízo, né? Se Deus é onisciente, se ele sabe todas as coisas. Na verdade, todo esse processo não é para ele, é para nós que não conhecemos. Pra gente saber. Para que a gente não tenha dúvida, que a gente creia literalmente que ele fez o máximo possível para cada ser humano para ser salvo, né? E essa é a beleza do evangelho, né? Quanto Deus realmente ele vai a fundo para nos salvar, né? E aí a terceira fase desse juízo seria a fase executiva, que aqui no Apocalipse 20 mesmo, do verso 7 ao 10, fala que vai acontecer. Então, só que essa parte ela vai acontecer depois dos 1000 anos. Eu estava falando assim, eu sempre volto, né? Para tentar esse meu background aí fazer. Olha só, a gente falou da porta da graça se fechar, Jesus volta, busca os salvos, eles vão para o céu, aí durante 1000 anos eles vão ficar com Jesus lá, vão reinar durante 1000 anos. Nesse período, eles vão comprovar o juízo de Deus. Quando acaba os 1000 anos, aí volta para essa terra. Aí a Nova Jerusalém vai descer, daí Deus vai ressuscitar todos os ímpios, desde o primeiro lá que foi o Caim, que matou o próprio irmão, até o último ímpio, eles todos serão ressuscitados. Então aí nesse dia vai ter a finalização do juízo, que nós chamamos de juízo executivo, onde ele vai dar a sentença final. E aqui no Apocalipse 20 está descrito essa cena. A partir do verso 7 diz assim, Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu porém fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí do verso 11 ao 15, ele volta de novo no juízo para dar mais detalhes do juízo. Aqui mesmo no capítulo 20. Aqui já está a Só que ele vai dar outros detalhes, porque lá ele foi sucinto. Ele falou assim, acabou os 1000 anos, aí os ímpios ressuscitam. Satanás é solto da sua prisão, que a prisão dele é circunstancial. Todas as pessoas estão vivas agora, ele volta a enganar as nações para reuni-las, para guerrear contra a cidade santa e tomar o trono. Então eles vão marchar pela largura da terra, segundo a Bíblia diz, né? E aí lá o João já fala assim, quando eles acamparem em volta da cidade, já vai descer fogo do céu e consumir eles. Só que há um momento de julgamento. E aí ele volta aqui no verso 11 para dizer isso. Aí ele fala assim, calma aí, gente, tem uma cena aqui que eu preciso descrever para vocês. Antes do fogo. Antes do fogo. Aí ele vai falar, eu vi um trono branco, nele estava sentado um que é Jesus Cristo. Aí Jesus vai falar daqueles livros lá que a gente leu antes. Da vida, vai falar para o anjo, olha, abra os livros e abra o livro da vida. E aí ele vai mandar o anjo ler o nome de todas as pessoas que estão no livro da vida, que são os salvos. Porque esses creram em Jesus. É muita gente. Vai ser uma leitura extensa. Mas ninguém vai se importar com o tempo. A leitura exata ali. Depois dessa grande leitura, aí ele vai dar a sentença. A sentença é, quem não estiver inscrito no livro, vai cair no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então o lago de fogo nem é para os ímpios, é para Satanás e seus anjos. Agora que triste, Vitor. Vai ter pessoas
no nosso tempo que vai escolher o destino do diabo e não vai escolher o destino que Jesus quer dar para ele. Não é triste isso? É triste. Porque esse destino não foi feito para o ser humano, né? Uhum. Só que Deus precisa destruir o pecado, e o pecado está em nós. Então Deus tem duas propostas para o ser humano. É assim, ó, eu quero destruir só o pecado. Se você aceitar Jesus, um dia só o pecado será destruído e você vai ficar vivo. Mas se você não quiser, eu vou ter que destruir o pecado e você junto. Porque ele se agarrou ao pecado. Entendeu? Então, infelizmente, Deus vai ter que fazer isso por amor aos santos, né? E também até as pessoas que vão morrer, porque o pecado deteriora as pessoas, né? Se o mundo ficasse por conta própria, ele mesmo se destruiria. E a gente vê isso já na sociedade. Sim, né? sim, já tá vendo hoje. Autodestruição. Sim. Naquele momento, até os ímpios, então, se convencerão de que Todos é se um destino que convencerão. eles merecem. E é interessante, né? O apóstolo Paulo diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará perante Deus. Então vou abrir aqui mais um detalhe dessa parte do juízo. Depois que lê todas esses nomes e sair a sentença, tem uma autora americana chamada Ellen White que os adventistas do sétimo dia reconhece ela com um dom profético. E ela escreveu a respeito dessa cena lá final. Deus mostrou para ela alguns detalhes. Ela fala assim num livro O Grande Conflito, que aparecerá numa tela gigante no céu a vida de Jesus, mas principalmente os últimos momentos em que ele doou ali, né, a sua vida para nos salvar. No Getsêmani, as gotas de sangue, como maltrataram ele, a coroa de espinhos, né, as bofetadas, as chicotadas, a cruz, como foi cruel, o quanto ele sofreu para nos salvar. E as pessoas que estarão assistindo, né, todos estarão assistindo, mas em relação aos ímpios, eles vão perceber exatamente o momento que eles rejeitaram a Cristo. E que eles vão entender que eles não estão dentro da cidade porque eles não quiseram. Não foi uma iniciativa de Deus, não foi culpa de uma outra pessoa, mas foi uma iniciativa própria. Até o próprio Satanás vai reconhecer a justiça de Deus. E aí, nesse momento, todo joelho se dobrará. Tanto dos anjos bons, dos anjos maus, dos seres humanos salvos, dos perdidos. Todos vão se ajoelhar perante Cristo e vão confessar que Deus é justo. Só que os ímpios, quando fazem isso, é pela força da verdade. Não é porque eles estão arrependidos. Convertidos, não. Mas aquilo foi tão forte que aquilo é a verdade. Eles estão reconhecendo que aquilo foi verdade. Só que quando eles levantam desse ajoelhar, né? Eles ainda estão naquele frenesi de tomar a cidade. Aí sim, desce fogo do céu. Então não é arrependimento, né? Não é. Então aí desce fogo do céu e consome, então, os ímpios, né? E esse fogo vai ser eterno, pastor? Então, aqui, né, no verso 10 que nós lemos, diz aqui, ó, e serão atormentados, no finalzinho do verso, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quando a gente estuda esse texto, a gente tem que pensar um pouquinho no que a gente está lendo aqui. A gente fala assim, Deus é justo, não é? Ok. Sim. Vamos pensar uma pessoa que viveu 80 anos e ela seja um ímpio. Ela passou 80 anos fazendo coisa errada. Tem muito pecado a pagar, não é verdade? Uhum. Mas são 80 anos, é um limite, não é? Vamos supor que essa pessoa cometeu aí cerca de 500 mil pecados. Ela deveria pagar a pena de 500 mil pecados. Se ela vai ficar para sempre queimando, Não seria justo. nunca paga esses pecados. Então Deus está extrapolando o juízo para aquela pessoa. Imagina uma pessoa que ela não é um ímpio assim, de querer fazer arruaça, nada. Ele só não aceita Jesus, mas é um bom cidadão, sabe? Não mata, não não rouba. mata, não rouba, não fala mal de ninguém. Então, uma pessoa como essa tem pecados? Tem. Mas não é como aquele que provoca tanta desgraça por aí. As né? consequências do pecado são diferentes. Essa pessoa, quando ela for ser julgada e o fogo e enxofre sobre ela, os pecados dela são menos do que aquele que cometeu muito mais. Então, ela vai pagar o mesmo preço, a Sim. mesma quantidade do que pagou muito. Então, o que o texto está querendo nos dizer é que as consequências são eternas. Então, quando ele fala aqui, ó, que serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos, aqui, na verdade, ele está querendo dizer assim, enquanto houver combustível,
vai pegar o fogo. Acabou? Acabou. O Vinícius de Moraes, ele tinha uma frase que vai ilustrar bem essa parte aqui. Ele diz assim, que seja eterno enquanto dure esse amor. É contraditória a frase, né? Ele usa eterno e enquanto dure. O que, na verdade, ele está querendo dizer nessa frase? Ele está querendo dizer assim, ó, que seja verdadeiro, que seja puro, que seja intenso, que seja marcante enquanto durar. Porque a vida das pessoas é finito, né? Mas que ele seja assim intenso. É isso que está significando aqui também. Então, vai queimar de dia e de noite enquanto houver pecados a ser queimado. O último a morrer vai ser Lúcifer, que vai ser o portador do pecado dele e de todos os salvos. O dele tem muito tempo, né? Ele vai demorar. Mas eu acredito que na misericórdia de Deus, e Deus não tem prazer no mal. Ele falou que não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus vai extinguir isso logo. Ó, até porque nós íamos ficar aqui, tipo, vivendo, nós salvos no caso, e aí o fogo ali do lado. Então, esse é um outro ponto, Letícia, que você tocou, que faz a gente acreditar realmente que vai ser um fogo que vai ter um limite. Vou usar ainda de novo aquela ilustração de eu não salvo, né? Então vamos imaginar, minha esposa foi salva, minha mãe salva, né? Daí ela tá lá no paraíso de Deus e tal, e aí ela olha lá no inferno, eu todo atormentado, queimando e gritando, e, né, aquele negócio. Como que ela vai conseguir ser feliz num paraíso vendo alguém que ela tanto amou queimando? Deus não seria capaz de produzir, né, esse tipo de agonia prolongada, eterna. O nosso Deus é misericordioso. Então, ele vai dar a sentença, vai ser real, mas isso não será prolongado para sempre. As consequências serão eternas. Significa que o pecado nunca mais ele surgirá de novo. Amém. Deus vai extinguir de uma vez, para a honra e glória do nome. Amém. Nossa. E também porque somente Deus tem imortalidade, né? O ser humano, os anjos não são imortais. Então, se eles vivessem para sempre queimando, estariam vivendo para sempre. Exatamente. Somente Deus tem essa imortalidade. É isso aí. E a gente já entendeu, pastor, então, que Deus vai ser o juiz nesse julgamento. E que a gente já tem o culpado, que é Satanás. O advogado não apareceu ainda. Cena de julgamento assim. Cena de julgamento aqui, né? Mas o que me parece é que a gente não precisa ter medo do juízo, porque já tem um culpado, a gente sabe o porquê de acontecer. Então a gente deve temer esse juízo ou não? E a gente tem quem nos defenda desse juízo? Já que nós por nós mesmos. Já estamos condenados aqui. Verdade. Graças a Deus nós temos o Senhor Jesus Cristo, né, Letícia? Eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro está em João, Evangelho, capítulo 5. Vamos lá. E o Senhor Jesus Cristo falou sobre quem é o juiz. E aí depois eu vou falar sobre o advogado e a gente fala um pouquinho sobre esses dois. Ok. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aqui em João 5, verso 22. Ele diz assim, ó. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Então, não é Deus o Pai que vai ser o juiz. O juiz de todas as pessoas será o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que encarnou, viveu aqui. Ele sabe o que é ser humano. Ninguém vai poder falar assim, Senhor, o Senhor não pode me julgar porque o Senhor é Deus. Eu sou um ser humano. O Senhor não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passei. E Jesus, ele tem toda a autoridade nesse sentido. Então o Pai deu para Jesus a autoridade de julgar, ok? Só que aí tem uma novidade também. Porque o mesmo João, lá na sua carta, agora perto do Apocalipse, na primeira carta de João, ele fala quem será o advogado. E olha que surpresa boa essa aqui. É o 5 ainda? É a primeira carta agora, lá perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. 2:1. Ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo justo. Pensa só, imagina que você tem uma causa na justiça, ok?
Você contrata um advogado para te defender nessa causa. E no dia do julgamento, o seu advogado vai ser o juiz. Quais são as chances de você ganhar a causa? 100%. 100%. A notícia é muito boa. Se o nosso advogado vai ser o juiz, a causa tá ganha. Eu diria que é marmelada isso daí. É por isso que Romanos 8, verso 1 diz que aquele que aceitou a Jesus, ele não tem nenhuma condenação. Aceitou a Jesus, acabou a condenação. Gente, tá muito fácil pra gente ser salvo. Sim, não seria marmelada, porque depois a gente vai A confirmar. finalidade do juiz, então, realmente é só Mostrar. pra mostrar. E aí, nesse ponto, lembra que a gente leu as 3 mensagens angélicas, a gente leu uma só, que fala sobre o dia do juízo? O anjo voando pelo meio do céu, dizendo, olha, se prepare porque vai chegar o dia do juízo. O dia do juízo é uma mensagem positiva. Não é pra ficar com medo. Não é para ficar com medo. É Deus me julgando poxa, ali. que alívio, vai chegar o dia do juízo. Eu tenho um advogado, é Jesus Cristo justo. Eu tô salvo nele. Entende? Então é para a gente se alegrar. A mensagem do juízo é para trazer esperança. E não medo. Normalmente a gente fica assim, Ai, meu Deus, tô sendo julgada agora, tá passando lá minhas obras. Não, a gente tem que confiar que Cristo pagou o preço dos nossos pecados e a nossa vida agora está escondida nele. Amém. É que é fácil a gente cair nessa... Acho que é o que é mais pregado, né? Que é nossas obras, tipo, o que você tá fazendo. Deus tá vendo isso o que vai tá fazendo, pesar lá no fim, né? Sim. E na verdade não, né? Jesus tá aí, se a gente crê nele, né? Esse Como é o nosso mais advogado. importante. Sim. Essa decisão, ela tem que ser diária, né? Porque é aquilo, como a nossa vida é dinâmica, a gente pode tomar decisões diferentes que a gente tomou hoje, né? Então a gente tem que reafirmar a nossa salvação todos os dias. Mas é uma certeza para aquele que crê em Jesus, né? A gente não crê assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que a gente crê. Mas à medida que eu permaneço com ele, é certo que eu vou receber aquilo que ele promete. Entende? Então, nesse sentido, eu tenho um alívio. Se eu pecar e eu já pequei hoje, antes de eu ir dormir hoje, o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus, eu vou falar, Senhor, me perdoa por esse pecado, e Deus vai me perdoar e vai me purificar. E abandonar o pecado Então, também. é isso que traz alívio ao coração nosso, porque nós não seremos perfeitos até Jesus voltar. Então, há pessoas, às vezes, que elas estão buscando uma perfeição agora, e elas se martirizam por isso, né? E aí elas põem peso também na vida dos outros que estão ao redor delas. Então, a perfeição não é aqui. Nós temos que entender que aqui nós somos ainda pecadores, mas nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Pecou? Pede perdão para ele e recomeça. Isso aí. Mas uma dúvida, pastor. Eu não sei, o Vitor quer fazer essa? Qual? Linka. A 10. Linka muito sobre isso que a gente tava falando. Porque, sei lá, tô vivendo aqui. Aí meu nome passou lá já. Exatamente, e essa eu ia fazer. E aí, Se eu tô aqui, Vitor? pastor, vivendo, sabendo que Jesus está julgando. Primeiro, né, começou com a casa de Deus, então em algum momento vai passar meu nome. E se passou meu nome aqui, como que eu devo viver? Tipo, será que vai mudar alguma coisa na minha vida? Ou posso continuar pecando? Será que eu devo ficar com medo? Então, desse momento Ou eu passou não meu tava nome. arrependido. É. Tipo, sei lá, passou bem no momento que eu fiz um pecado muito ruim. Aí só fui pedir perdão à noite. E meu E aí nome já passou de era, manhã. tô perdida pra sempre, E não há passou. esperança. Olha, é muito boa as perguntas de vocês e é também dos nossos internautas aí, os que acompanham, né, o podcast. Vai ter uma reprise, Jesus vai falar, eu vou voltar aqui. Peraí, que agora ele se arrependeu. É, Pega o registro volta, dele, volta. Deus, ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe que que um dia aceitou a ele, nós estamos aqui vivendo a vida cristã. E nós estamos, como eu acabei de dizer, a gente está passível de erros. Mas Deus sabe que a nossa intenção é estar salvo em Jesus. E há pecados que a gente comete sem ter a intenção do pecado. Eu vou citar um deles aqui. Imagina uma mãe que está corrigindo um filho. Ela não quer que ele se torne alguém ruim no futuro. Mas na hora que ela vai corrigir ele, e ela vai pegar uma vara, alguma coisa para bater, ela excede, machuca. Aí no calor do momento. Entendeu? No calor do momento, às vezes na fúria, né? A intenção dela é positiva, é boa, é genuína. Mas ela acabou cometendo um pecado, né? Ela feriu, né? Agrediu. Não só o coração, mas agrediu fisicamente o próprio filho, né? Então vejam só.
Deus, quando ele olha para nós e quando ele for nos julgar, então ele vai julgar o André. O André aceitou o evangelho desde quando? Eu sou batizado desde 2001. Olha, Já tem uma bagagem boa aí para poder saber se nesse período realmente eu estou comprometido com Jesus ou não. Entende? Agora, Jesus nos alertou que dentro da igreja, e aí por isso também é importante o julgamento, tem trigo e joio, não é? O joio não parece com trigo? Sim. Ele parece ser um crente, mas na verdade ele não está nem aí com Deus, não está nem aí com as coisas de Deus, vive a vida como se Deus não existisse. Nunca vai ter vivido. Então essa pessoa, ela vai ter, no período que ela está tendo de oportunidade, é um período para ela se converter. Só que vai ter um momento que Deus vai ter que estancar a oportunidade. Pode ser esse momento do julgamento, que Deus fala assim, olha gente, até aqui a gente deu para perceber se essa pessoa realmente quer ou não entrar no céu, quer ou não ter uma vida com Jesus. Então Deus não vai pensar em julgar assim, e se amanhã ele se arrepender? Se não acontece agora, se que eu tenho oportunidade agora, e por isso a Bíblia fala, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, é porque Deus não está pensando nesse futuro imaginário que a gente está hipoteticando aqui, né? Dizendo assim, hipoteticamente, se eu me arrepender depois, né? Por quê? Porque hoje Deus está dando essa oportunidade, entendeu? Então é agora que a gente tem que segurar isso daí. Ok? Eu acho que é isso, né? No final das contas, a gente não precisa temer, porque é isso que a gente falou até agora, né? Jesus. O mais justo dos justos é que tá cuidando disso. Então, ele é conhece toda a nossa vida. O antes, o agora, o depois. Então, assim, por que a gente vai temer? É isso mesmo. Com certeza, o que a gente receber vai ser o que realmente a gente Merece. Merece. Essa é a maior certeza. Pastor. Acho que Falam bastante. A gente falou onde vai acontecer. no céu. O pastor já matou no céu. Quando começou, Quem é o advogado, quando começou, as fases. tudo isso. Tudo, todas as perguntas, assim, o pastor arrasou demais. Que Deus sabe de todas as coisas, né? Que ele já deixou bem claro. Uma dúvida. Essa crença do juízo é só exclusivamente dos adventistas? Porque você citou algumas pessoas, citou a profetisa, a igreja até envolvida nesse processo aí de entender a profecia, Isso. né? Porque tem gente que fala assim, eles colocam 1944 só pra encaixar na igreja, entendeu? Seria realmente... A gente viu que não, né? Porque a data é bíblico. É bíblico. Porque as outras pessoas que também estudam, se debruçam... Não chega à mesma conclusão que a gente. Ou chegam e a gente não sabe. Não é uma crença única, exclusivamente nossa. Nós, teólogos que estudamos um pouco mais a fundo a religião, né, não só a Bíblia, nós sabemos, hoje no mundo existem 9 grandes religiões. Eu vou citar algumas aqui. Brahmanismo, shintoísmo, islamismo, judaísmo, a religião cristã, né? Todas são religiões. Dentro da religião cristã, há subdivisões, que são essas tantas igrejas que a gente conhece, protestantes, católicas, etc. Ok? Dentro da religião cristã, a igreja católica, ela crê no juízo. No credo, por exemplo, católico, tem uma parte do credo que reza assim, que Jesus morreu, morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, subiu aos céus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, na crença deles, nesse credo, eles confessam, né, que eles creem no juízo. Embora seja um pouco diferente do que a gente explanou aqui. Para eles o juízo... Já a recompensa já acontece, mas é um juízo, ok? Que já tem pessoas no céu. Então, dentro do cristianismo, nós temos algumas correntes teológicas que creem que vai ter um acerto de contas. Agora, fora do cristianismo tem também. O Islã também crê num dia do juízo. O judaísmo, que é de onde a religião cristã deriva, né? Jesus era um judeu, também crê num dia de juízo. E nós dizemos assim, que as religiões que são reveladas, aquelas que foram dadas por Deus, supostamente, né, que alguém recebeu da mão de Deus, escreveu, que tem um livro sagrado, essas religiões, elas creem num dia de acerto de contas, num dia do juízo. Entende?
Agora, essas outras tantas religiões, eles não têm essa noção, porque para eles a vida ela é contínua. Então, por exemplo, tem pessoas que creem que quando morrem, aí o seu espírito reencarna, ele pode vir melhor, pode melhorar o mundo e tal. Então, não há um acerto de contas propriamente dito. Sim, né? ao longo da vida que ela vai pagando ali. Exatamente. O karma. Aí quando alguém é muito pobre, muito doente, eles olham e falam assim, essa pessoa na outra vida foi muito ruim, aí tá pagando agora, entendeu? Então tem esses tipos de filosofias por aí, né? Mas tem outras pessoas que creem que também haverá um dia do juízo. Muito bom, professor. Então, qual que é o segredo, pastor? Agora nos deu segredo pra gente ser aprovado nesse julgamento. Amém. Vamos ler o último verso. Eu gosto de ler na Bíblia, né? Romanos, eu citei ele aqui de cabeça, mas eu quero ler ele. Romanos 8, verso 1. Vamos lá. Se todos nós nos agarrarmos nesse texto, com certeza nós estaremos na glória com Cristo. Amém. Ele É diz, Romanos 8, 8. verso 1. Verso 1. Ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. É agora, para nós. A Bíblia diz até assim, Vitor e Letícia, quando uma pessoa aceita Jesus, no momento que ela aceita Jesus, ela passa da morte para a vida. É automático isso para Deus. Então, para Deus, uma pessoa está viva quando ela está em Cristo. Tudo que a gente fez no nosso passado, os erros que a gente cometeu, que a gente, claro, não se alegra com eles, né? E muitos até gostam de falar assim, eu gostaria de ter uma máquina do tempo para voltar lá e fazer diferente. A gente não tem essa oportunidade, mas em Cristo a gente pode recomeçar a nossa vida. Deus pode tirar todo esse peso, sabe, que a gente tem de culpa, de condenação, e a gente crê que nele nós temos a partir de agora uma vida para sempre. Uma vida de abundância, né? Uma vida feliz, maravilhosa, com a nossa família. E Deus quer salvar todos nós. Amém. Eu incentivo você a aceitar a Cristo agora como seu Salvador. Amém, pastor. Amém. Que maravilha. Muito bom esse estudo. Pastor, você tem alguma mensagem final para dizer para o pessoal de casa que assistiu esse tema sobre o juízo, que ainda está com medo do juízo? Depois de tudo isso, a gente viu que não precisa ter medo. Se ninguém entendeu nada, o que eles têm que ficar? Exatamente. Eu quero que você saiba que Deus te ama e que Ele não faria nada de mal por você. Pelo contrário, como seu Pai, Ele faria apenas o bem. Todo o esforço de Deus é para te salvar. Esse programa está acontecendo aqui porque é uma iniciativa que Deus teve e colocou no coração de pessoas para te avisar isso. Então você está acompanhando aqui dentro desse podcast, né, para você saber que Deus ele está preparando uma coroa da vida para você, uma vida eterna. Basta você querer. Se você falar assim, eu aceito a Cristo, eu quero orar por você. Você aceita? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então todos nós estamos seguros nele. Podemos orar? Vamos. Sim, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela boa notícia de que um dia esse juízo que já foi estabelecido lá em 1844, estamos ainda na fase de investigação, ele terá o seu momento final. Mas nós, Senhor Deus, estamos tranquilos, porque a nossa vida está escondida em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós queremos declarar neste momento que nós o aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador. E que a graça dele, o poder dele, possa perdoar todos os nossos pecados. Amém. E a partir desse momento, Senhor, como diz a tua palavra, não há nenhuma condenação para nós. Nós viveremos eternamente na tua presença. Abençoe, Senhor Deus, a todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que estão tomando a sua decisão. Que eles possam permanecer nessa decisão até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Peço também a tua bênção sobre este programa, para que ele cresça, para que ele seja, Senhor Deus, uma porta aberta para muitas pessoas encontrar a Jesus. Seja com o Vitor, a Letícia e toda a equipe que está aqui trabalhando. Nos dê tua bênção e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor André. Eu que agradeço pelo convite. Que Deus os abençoe, Vitor. Amém. Foi muito bom revê-lo e estar Amém. com você aqui. Que o senhor ore também pelo nosso projeto aí. Sim, com certeza. Chame seus amigos também para vir. Faça propaganda boa.
E obrigada! Obrigada, Vitor, também que esteve aqui comigo, né? Foi muito bom. Muito bom. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, poste na sua rede. Se você gostou, fala, galera, vai lá assistir, que foi rico. E eu tenho certeza que vai ser rico para a sua vida também. Então, compartilhe com seus amigos. E nosso próximo tema é lei abolida. Então, não perca. Quinta-feira que vem, às 18, esteja aqui novamente. Que lei que foi abolida? Que lei foi abolida? A gente não precisa mais seguir. Tá com curiosidade? Então, volte aqui. Quinta-feira, às 18. Tchau, galera. Muito obrigada.